Hoje é segunda-feira, dia 9 de agosto de 2021. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Preparando o Terreno. Você está no canal, eu estudo a lição com o pastor Samuel Camilo. Ao estudarmos a história de José, nós percebemos que quando seus irmãos chegaram no Egito, estamos falando de algo em torno de 22 anos depois que José tinha deixado a terra de Canaã, ou seja, que tinha sido vendido pelos irmãos lá naquele poço seco em Dotã, para aquela caravana de ismaelitas, desde aquele momento até o momento do reencontro, algo em torno de 22 anos tinham se passado. Ele já não era mais aquele menino de 17 anos, ele agora já tinha algo em torno de 39 anos, provavelmente. E você olha agora para essa situação e vê o encontro deles. Ontem falamos um pouco sobre esse encontro, esse primeiro momento. Ao perceber as reações do José, nós percebemos que José já tinha perdoado os irmãos em algum momento desses 22 anos que haviam se passado desde que ele tinha tido o último encontro com os irmãos. E por que nós sabemos disso? Por uma razão simples. O nosso guia de estudos vai trazer aqui um parágrafo que eu achei muito interessante. Eu quero compartilhá-lo com você. Estudos a respeito de sobreviventes de tragédias infligidas a eles por outras pessoas destacam que, para as vítimas dos sofrimentos, o perdão foi essencial na cura e reconstrução da vida. Sem o perdão, continuamos vítimas. O perdão tem mais a ver conosco do que com a pessoa que nos prejudicou. Então, veja. Estudos demonstram que quando uma pessoa sofre algum tipo de trauma, porque sofreu algum tipo de abuso, porque foi maltratada, principalmente por pessoas mais próximas, por gente próxima da família, aqueles que conseguem ultrapassar essa situação e refazer a sua vida, normalmente são aqueles que conseguiram perdoar. Dificilmente uma pessoa que não rompe com essa situação, que não consegue romper com o sofrimento que advém da ira, do ódio, do rancor, da mágoa, do ressentimento, vai conseguir seguir adiante. Normalmente essas pessoas vivem a sua história de forma muito amarga, muito dura. Inclusive, existem estudos que demonstram que pessoas que têm dificuldade de conseguir perdoar agressores ou pessoas que lhe fizeram mal por alguma situação da vida, vão ter sérias dificuldades para se relacionar com o próprio Deus. Porque temas como perdão, o próprio perdão de Deus para os nossos pecados, vai ser difícil de ser entendido por aquele que não consegue perdoar o seu semelhante. É exatamente por isso que Jesus foi tão fantástico quando ele trabalhou essa questão do perdão, que ele disse, olha, se você estiver junto do altar e lembrar que você tem alguma coisa contra o seu irmão, vai lá e perdoa. Deixa a sua oferta, vai lá e perdoa. Perdoa. O perdão, ele é oferecido não porque o outro mereça, mas como o próprio parágrafo que a gente leu aqui menciona, se você não for capaz de perdoar, mesmo que você tenha sofrido muito na mão de alguém, você vai continuar sempre sendo uma vítima. E vítimas não têm condições de poder levantar a sua cabeça e conseguir ultrapassar as dificuldades e problemas. O José decidiu que ele não viveria a sua vida como vítima. Ele foi vítima, de maneira pontual. Ele foi vítima dos irmãos, ele foi vítima dos ismaelitas, que o compraram como se fosse uma mercadoria e o venderam como se fosse uma mercadoria. Ele foi vítima lá na casa do Potifar, tanto da esposa do Potifar como do próprio Potifar, que mesmo tendo a convicção de que o José era inocente, colocou-o na prisão. Ele foi vítima, claro que foi. Mas na história de José, José decidiu que ele até poderia ser vítima de forma pontual, mas que ele não viveria como uma vítima. Ele não estenderia a sua existência se vitimando, com um sentimento de autocomiseração, passando a vida toda dizendo, eu não mereço o que fizeram comigo, não é justo, por que eu tive que sofrer isso? Tanta gente ruim que poderia ter passado pelo que eu passei, e eu aqui é que vou passar por uma situação dessa? José não permitiu que esse sentimento tomasse conta do seu coração. Então, você percebe nitidamente que, embora o José tivesse perdoado seus irmãos,
José, ele não retomou o relacionamento com os irmãos de onde tinha parado, 22 anos antes. José não falou assim, não, então deixa para lá, vamos esquecer o que passou, deixa assim, eu nem vou tocar mais no assunto. Não foi assim que o José lidou. Porque uma coisa é você oferecer o perdão, outra coisa, bem diferente, é você restabelecer o relacionamento com pessoas que abusaram de você, com abusadores. Porque se você não souber lidar com a situação, os abusos podem continuar, de uma forma ou de outra. Então, antes que José pudesse tomar uma decisão sobre essa situação, José, ele fez um teste com os irmãos. Ele queria saber se eles tinham mudado. Ali estavam o Simeão e o Levi, que haviam sido ferrenhos na hora de poderem castigar José. José deve ter apanhado muito deles. Estavam com sangue no olho, querendo matar José. Lembra-se que o texto deixa claro que foi Simeão que quis matar José. A ideia de matar José partiu de Simeão. Judá também estava na mesma situação, e foi Judá quem teve a ideia de vender o José como escravo. Dos irmãos do José, você encontra apenas Rúben, que tentou, de alguma maneira, trabalhar a situação e disse, olha, se vocês querem bater nele, batam nele, mas não matem, ele é nosso irmão. E o texto deixa claro que ele pretendia livrar o José depois disso. O único indivíduo que foi, não é que foi bom com o José, porque ele deixou que o José fosse castigado, mesmo que ele não merecesse. Mas o único indivíduo que, pelo menos, não foi cúmplice da situação de venda do José foi o Rúben. Mas todos os demais estavam envolvidos. Mas, de maneira especial, você encontra Simeão e Judá, que foram os indivíduos que foram o pivô de toda aquela situação. José agora, ele está querendo entender se os seus irmãos haviam se modificado. José agora olha para eles e diz assim, através do intérprete, porque ele conversava por intérprete, ele falava em egípcio e o intérprete traduzia para eles. Ele diz para eles, vocês são espiões, vieram para cá, para a terra, para ver os pontos vulneráveis, para tentar fazer mal ao Egito. E dá ordem de prisão a eles, dá voz de prisão a eles. No momento em que isso acontece, os irmãos tentam agora se comunicar com ele através de intérprete. E eles dizem, não, nós somos filhos de um mesmo homem, é o nosso pai, nós somos 12 irmãos, e um deles já morreu, meu pai ficou lá com o nosso pai ficou lá com o mais novo, nós só viemos aqui para poder comprar, porque já não tem comida por lá, nós somos homens bons, não foi com essa motivação. E José, nesse momento, ele vai dizer, não, vocês são espiões, prendam-nos. E todos eles foram presos. Por que é que José tomou essa postura, se ele já os tinha perdoado anteriormente? José queria agora ter uma noção se tinha havido mudança. José agora, nos próximos, ele sabia que eles ainda estavam no segundo ano de fome. Haveria ainda pelo menos mais 5 anos de fome. A fome se tornaria severa. Provavelmente a família do seu pai não sobreviveria se José não cuidasse deles. Mas antes que José restabelecesse a relação com eles, ele queria saber onde é que ele estava pisando. Ele queria saber se tinha havido mudança no coração deles. E agora, quando ele dá voz de prisão, os irmãos começam a conversar entre si. Provavelmente falando em hebraico. E eles vão dizer, olha, o que está acontecendo é castigo pelo que nós fizemos com o nosso irmão José. E eles começam a chorar agora por causa daquela situação. O Rúben provavelmente deve ter dito, eu disse para vocês para não venderem o menino, vocês não me ouviram. E eles começam agora ali, você percebe tanta amargura, tanta dor nas palavras dele, que isso tocou o coração de José. E José sai da presença deles e vai chorar em privado. Por que José vai chorar? Porque José percebeu que o que eles tinham feito com José, veja, isso aqui é uma coisa interessante. Você percebe o que é uma pessoa que tem uma cabeça boa, como é o caso de José. José havia resolvido o problema aqui na sua mente, não permitindo que ele continuasse sendo vítima. Ele perdoou os irmãos, ok? Mas os irmãos não tinham se perdoado pelo que tinham feito com José.
Aqueles 22 anos devem ter sido terríveis para eles. Eles sabiam o que tinham feito com seu irmão. Muito provavelmente, o próprio Judá acabou deixando de viver junto com os irmãos num sistema tribal, porque ele não aguentava, provavelmente, aquela situação. A dor da culpa estava sobre eles. E agora, quando eles são presos, toda aquela situação aflora diante deles. E José percebeu que eles estavam sofrendo. E agora, diante dessa situação, José percebe, olha, eu não posso mantê-los presos aqui, porque senão meu pai e meu irmão e o restante da família vão morrer lá. José os chama de volta, e ele diz assim, bom, eu vou dar uma chance para vocês. Vocês vão fazer uma coisa, vocês vão voltar para casa, vão levar os mantimentos para a família de vocês que ficou lá, e vocês vão me trazer o irmão mais novo de vocês, que vocês mencionaram, para eu poder ter certeza que a história de vocês é verdadeira. Por que José queria o irmão mais novo? Porque ele queria saber agora como era o tratamento dos irmãos em relação ao mais novo, em relação ao Benjamim. Então, quando você olha agora para essa situação, você percebe assim, e José está tentando visualizar como é que está o coração deles. E o mais interessante é que ele diz assim, mas um de vocês vai ficar. E é o José quem vai escolher quem vai ficar. E quem vai ficar é Simeão. Exatamente o irmão que havia tomado a decisão aliás, ele queria matar o José. E depois acabou aceitando a proposta do Judá para que o José fosse vendido. É esse irmão que vai ficar prisioneiro. Você percebe que José deve ter tomado algumas decisões muito bem pensadas. Por que será que ele escolheu Simeão? Veja, a viagem do Egito até a terra de Canaã não era uma viagem simples, era uma viagem longa. Eles provavelmente ficaram meses fora, até que pudessem voltar. E nesse tempo, enquanto Simeão esteve lá, quantas conversas será que o José teve com ele? Que tipo de teste José deve ter feito para poder perceber se o seu irmão tinha mudado ou não? Se o seu caráter continuava o mesmo ou não? Nós não sabemos. O que sabemos é que José tratou bem o Simeão, apesar dele ter ficado preso. Os irmãos retornam, Jacó não queria que eles retornassem, mas eles retornam, trazem Benjamim, e quando eles trazem o Benjamim, José agora coloca em marcha mais um teste. Ele faz um jantar todo especial, um almoço todo especial, uma refeição especial, e ele quer tentar descobrir se os irmãos têm ciúme de Benjamim, como tinham dele. Então, ele coloca os irmãos todos sentados por ordem de idade, do mais velho para o mais novo. Quando vêm as porções de refeição, cada irmão recebe uma porção igual, mas Benjamim recebe uma porção dobrada, ele recebe mais do que os outros. E ele percebe que os irmãos não têm ciúme do Benjamim, mas ele ainda tem dúvidas. Será que eles realmente não têm ciúme do Benjamim, ou eles estão sendo simulados como haviam sido em relação a ele com o pai? Então ele tinha agora em mente mais um teste para poder descobrir qual era o sentimento dos irmãos. Então, veja, aqui nessa parte da história de José, a gente percebe o seguinte, olha, o perdão você oferece independente de quem é outra pessoa. A pessoa fez o mal para você, ofereça o perdão. José ofereceu, independente deles merecerem ou não. Isso é o que nós temos que fazer. Para quê? Para que a gente não continue vivendo como vítima. Você pode ter sido vítima de forma pontual porque sofreu agressão. Mas você não pode viver como vítima. E se você não perdoar, você vai continuar sendo vítima daquela situação, que vai continuar te fazendo sofrer. José perdoou. Agora, hoje, a gente viu o seguinte, para reatar os laços com os irmãos, José, antes de tomar um passo como esse, ele foi perceber se era seguro dar esse passo. Então, veja, perdão você oferece a todos, sejam eles merecedores ou não. Reatar um relacionamento de intimidade e proximidade é algo que vai depender das circunstâncias. Nós não somos obrigados a fazer isso. Se a outra pessoa não mudou, e você ainda assim trouxer essa pessoa para perto de você, provavelmente, se ela tiver uma oportunidade, ela vai voltar a fazer de você uma vítima. Então, biblicamente falando, não somos obrigados a isso. O perdão, nós somos obrigados a oferecer, para que não continuemos sendo vítimas.
Mas reatar o relacionamento com o abusador, com o agressor, trazer para a sua intimidade, aí é outra coisa. A menos que haja uma mudança na maneira como a pessoa, como o abusador se comportava, se houver uma proximidade, e houver uma oportunidade, você vai acabar sofrendo o que sofreu anteriormente. Então, José, antes de decidir se ele reataria os laços com os irmãos ou não, ele foi tentar ver se eles tinham mudado, se o tempo tinha feito o seu trabalho no coração deles. O fato é que, para esse processo todo acontecer, José precisou de muita sabedoria, direção do Espírito Santo. E uma coisa nós podemos ter a certeza: Deus dirige os seus filhos. Se nós tomarmos a decisão de perdoar as pessoas que fizeram mal para conosco, o desdobramento disso tudo vai ser dirigido por Deus, como Deus dirigiu a história de José. Mas tudo vai acontecer tendo como base o primeiro passo. Qual é o primeiro passo? A decisão de oferecer o perdão. Eu gostaria de orar para que Deus nos ajudasse a termos essa sabedoria, assim como José o teve. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu perdão. Já ontem estivemos orando, pedindo para que o Senhor nos ajudasse a perdoar todos aqueles que fizeram mal para conosco. Mas nos dê também sabedoria para sabermos se é seguro ou não trazer para a intimidade as pessoas que nos fizeram mal. Assim como José teve a sabedoria para poder lidar com os irmãos que tinham sido abusadores, dê-nos também a sabedoria para podermos compreender as pessoas que estão à nossa volta. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?